Boa tarde. Mas de novo, isso aqui estão trocando, né? Isso aqui, o que é? Pelo amor de Deus, é mexendo isso aqui. Vamos lá, hein? Tudo bem, né, Natan? Tudo tranquilo. Foi um final de semana? Tranquilo, descansando. A rotina puxada do jornalismo político. Você está em casa, pá, mas você trabalha em televisão. É puxado. Eu não fico dormindo, não. Quando a gente sai daqui, ele trabalha também. Entendeu? Então, jornalista 24 horas. Inclusive é meu lema no WhatsApp, tá lá, né? Jornalista 24 horas. Jornalista 24 horas. Porque nós somos mesmo. Eu chego a dizer que todo mundo fala, quem é médico e tal, o médico é puxado, mas jornalista é mais. Sim. Porque o médico, terminou o plantão dele, pode desligar. Mas o jornalista não pode. Né? Natan, vamos lá. Falar de eleições de 2026. Né? Quando o governador Rafael Fonteles pegou os números da última eleição e apresentou a estratégia para a próxima eleição, já com conclusão, demonstração matemática, contando o quociente, tudo. Ele disse o seguinte, está vendo aqui? Com as chapas reduzidas, o fim das chapinhas, né? Ele abriu mão da chapinha? Não, né? A estratégia é sem chapinha, né? Sem chapinha. Pronto. Se as chapinhas... Somente 2 chapas na base. Com o número reduzido de chapas, nós tínhamos eleito mais estaduais e mais federais. Por isso, 2026 a estratégia é essa. Lembro muito bem quando ele tocou no assunto. De lá para cá tem sido um terremoto, uma chiadeira. Claro que a maioria das chiadeiras é no bastidores, ninguém tem coragem de dizer publicamente. Uns ficam ali falando e tal, aquela história toda. E aí, agora cederam. Agora viram que... Eu acho que convencido eles estiveram desde o início. Agora eles caem na realidade que o governador não vai ceder. E aí, as resistências, Douglas, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha, partiam principalmente daqueles parlamentares que foram eleitos em 2022 com uma menor votação e sempre foram, né? com os suplentes, né, que passaram aí a ter uma expectativa com a formação de uma chapinha, de uma eventual chapinha, de conseguir viabilizar a eleição de forma direta. Então, nos últimos meses, foi travada aí uma verdadeira tentativa de convencimento ao governador Rafael Fonteles da importância de proporcionar esse caminho alternativo para os membros da base aliada, né, além da chapa do PT e a chapa do MDB, no caso para deputado estadual, mas, aos poucos, os parlamentares, os defensores dessa tese, têm passado a endossar, né, a perspectiva do governador Rafael Fonteles, de apenas 2 chapas na base aliada. Inclusive, há uma perspectiva, no caso do PT, o Partido dos Trabalhadores, partido do governador Rafael Fonteles, de eleição de quase metade dos deputados estaduais. PT, somente o PT, trabalha aí para eleger de 13 a 15 deputados estaduais. Seria essa estratégia quase da chapa. Metade da quantidade total de vagas, deputados. E aí, a chapa do MDB tem como meta eleger de 11 a 13 parlamentares, ou seja, a base governista quer eleger de 25 a 28 deputados estaduais em 2026, utilizando essa estratégia de apenas 2 chapas proporcionais. O 25 que você fala, que é o piso, digamos, já é o número, basicamente, que o PT, um pouco mais do que o PT elegeu na última eleição. A base governista fez 22. Fez 22 já começa o piso, já é maior do que o PT elegeu. Que a base como um todo, considerando o piso, mas pode ser mais, né? E aí, esse trabalho de convencimento foi feito, parece ter dado resultado. Alguns dos nomes que buscavam viabilizar essa chapinha estão, aos poucos, mudando o tom, adotando um discurso de defesa da estratégia do governador Rafael Fonteles. Eu conversei hoje com o deputado estadual Varton Lacerda. O deputado Varton Lacerda andou meio preocupado com essa questão de apenas 2 chapas, mas agora já defende também a estratégia do governador. E disse o seguinte, foi além, viu, Douglas? Diz que se o PT fizer 15 deputados estaduais, se ele for o 15º eleito, tá bom demais. Claro. Você só ganhou por 1-0, mas ganhou. Vamos acompanhar o que ele disse. Não tenho dúvidas, né? O PT vem com uma chapa muito forte.
com uma coligação muito forte, com bons nomes, chances reais de eleição de 15 deputados, né, sob a liderança do nosso governador e assim, sob a presidência agora do nosso colega Fábio Novo, um deputado aguerrido, inteligente, e eu acredito muito numa bancada muito forte do PT para essa próxima eleição e trabalhando forte para eleger 15, quem sabe até 16. O que está entre esses 15 ou 16? A minha disputa é lá entre 14º, 15º, 13º. Eu estou muito satisfeito com essa disputa. Ficarei lá e uma vaga com fé em Deus, Edvardo Lacerda, o deputado do futebol do Piauí. Olha, o deputado está animado agora. Está animado agora. O importante é a eleição. Eu acho, eu vou dizer, estou falando todos. Estou falando todos. Né? Estou falando aqui de alguns. Você lembra aqui que alguns parlamentares estavam fazendo jogo de sedução aí para atrair lideranças para formarem uma chapinha. Você lembra? Sim. Mesmo o governador dizendo isso, não, vamos lançar uma chapinha para federal ou vamos lançar para estadual. O que é que a gente dizia aqui? Se o governador ceder, tudo bem. Mas só que se ele ceder para um, vai ceder para todo mundo. E vai comprometer a estratégia que ele criou. Até porque, Douglas, muito dificilmente esses dissidentes se uniriam em uma só chapinha, né? Cada partido queria lançar a sua, e aí isso prejudicaria de forma, do ponto de vista macro, a base aliada. Você concorda, se não totalmente, mas em partes, que acho que chegou o momento que aqueles que teimavam em fazer uma espécie de guerra fria com o governador, chegaram à conclusão que não, realmente não dá, eu vou aqui agora abraçar, porque senão eu vou ficar para trás. Porque eu acho que números, Natan, os números apresentados pelo governador foram muito claros. Faltava só tomada de consciência por parte daqueles que resistiam de que a estratégia era aquela e não ia mudar. Acho que foi isso, assim, um momento... Não tem jeito aqui, aconteceu alguma coisa aí, ou eu não sei, se alguém disse, esqueça aí, porque não vai voltar atrás. Não foi simplesmente que todo mundo reconheceu agora que a estratégia numérica está certa. Reconheceram lá desde o início. Houve uma mudança de postura. É claro que, para alguns deputados, o caminho da chapinha seria um caminho mais fácil para viabilizar a eleição. Poderiam ser eleitos com a votação menor, e aí... Mas, do ponto de vista macro, na base aliada, o governador entende que essa estratégia é prejudicial à base como um todo, porque os votos destinados a essas chapinhas poderiam ser agregados nas duas chapas maiores, né, a chapa do PT e a chapa do MDB, proporcionando a eleição de mais deputados estaduais. Esse é o entendimento. O Palácio de Karnak trabalha para eleger de 25 a 28 deputados estaduais. É uma meta usada, mas... Federal seria o quê, Natan? Federal o partido trabalha para manter os 8 deputados federais. Partindo dos 8. Partindo dos 8, a base partindo dos 8, com possibilidade de ampliar para mais uma cadeira. Foi o que aconteceu também. O governador sempre diz que em 2022, por causa dessa fragmentação de chapas, a base governista perdeu uma cadeira na Câmara Federal para a oposição. Se estivessem todos em duas chapas, como deve acontecer em 2026, a base teria 9 cadeiras e não 8, como Júlio e Átila Lira, filho. Os dois eleitos pela oposição. Foram eleitos pela oposição.